Hoje vamos falar agora do Campeonato Piauiense de Futebol, porque os estádios estão com laudos prontos para esse jogo. Vamos falar ao vivo com Clebson Lustosa. Clebson, boa tarde para você. Como é que está a situação dos estádios do Piauí, Clebson? Isso mesmo, Joelson. Mais uma vez, boa tarde para você e a todo mundo que acompanha o Jornal do Piauí. Você falava a respeito da abertura do Campeonato Piauiense, que acontece hoje à noite, em Picos. E o estádio Elvídio Nunes de Barros, segundo as autoridades que são responsáveis por fazer essa fiscalização e entregar os laudos desses locais, Joelson, no caso do estádio de Picos, está tudo ok, vistoria realizada, pronto para receber aí logo mais à noite, Picos contra o River. Só que outros estádios, e aqui eu cito o estádio Lindolfo Monteiro, aqui em Teresina, ainda passa por um processo de regularização diante de algumas falhas que podem trazer perigos para os torcedores quando eles estão nessas praças esportivas. O estádio, por exemplo, Lindolfo Monteiro, no ano passado, ele teve 30% da sua capacidade reduzida por conta de algumas adequações que precisavam ser feitas, principalmente no quesito de saída de emergência. E para o Campeonato Piauiense desse ano, uma nova visita foi realizada pelo Corpo de Bombeiros hoje pela manhã, e aqui ao meu lado eu estou com o Coronel Veloso, que pode dizer pra gente como é que está a situação do Lindolfo Monteiro, se ele tem condições de receber partidas de futebol do Campeonato Piauiense. Coronel, como é que ficou decidido a situação hoje pela manhã, qual foi o cenário encontrado pelos Corpos de Bombeiros e o que é que ficou decidido? Boa tarde. Boa tarde a todos. O estádio, o ano passado, ele teve tiveram dois setores que não foram liberados, no caso, atrás da trave. Esse ano já foi feita essa adequação da saída de emergência e foi liberado essa condição com base no que foi visto. Foram colocados basicamente a saída de emergência, que é o fator preponderante em relação a essa condição de segurança do local. Então, esse ano ele está com essa capacidade de 3.624 pessoas ao total para fazer o uso do estádio. Essa é uma população reduzida, uma vez que a capacidade geral de lá dá um pouco mais de 5.000 pessoas. Uma capacidade que do ano passado para cá ela aumentou um pouco mais, mas foi coisa pouca. Foi pouco porque o setor que estava isolado na regularização passada, esse ano não foi. Existe um processo ainda que está em andamento, que ele pode ser liberado, porque nós estamos aguardando, inclusive, uns laudos e responsabilidades técnicas. A ART é um documento que é uma formalidade que vai dizer que aquela saída de emergência, por exemplo, está nas dimensões que estão constando no projeto. Todas as informações iniciam por um projeto técnico. Esse projeto técnico ele vai dimensionando essa capacidade e essa saída de emergência, que é justamente definir. Eu tenho um tempo de evacuação total desse estádio e tudo isso tem a participação de um responsável, um engenheiro, um arquiteto, que vai definir inicialmente com o projeto, faz esses cálculos e na execução ele vai fazer a correta adequação desse projeto ao local. Nós temos, vale salientar, isso tudo eu tenho uma situação que é técnica, que é protocolar, e eu tenho uma situação que é usual. Eu preciso ter os gestores que fazem o uso saberem essas capacidades e ter noção dessas restrições e limitações. Coronel, os bombeiros, eles fazem vistoria com frequência nesses locais, nos estádios, ou a solicitação tem que partir dos gestores? Veja só, essa questão é interessante porque todos os estádios, locais de reunião de público, precisam ter uma regularização junto ao Corpo de Bombeiros. Em caso de não ter essa documentação, esse local fica sujeito, inclusive, à interdição, entre outras penalidades. Dito desta forma, a gente pode já chamar a atenção que deve ser uma preocupação do gestor fazer essa adequação com antecedência, justamente para que se tenha esse processo. Veja que a gente tem um projeto, a gente tem que contratar responsável, eu tenho adequações, saída de emergência, tem que ser discutido as situações de uso desse campo. Por que eu digo de uso? Que eu tenho as possibilidades do campo de futebol ser utilizado, por exemplo, para eventos. E os projetos que estão sendo apresentados aqui muitas vezes não permitem esse uso para outros eventos, do tipo feiras, shows e por aí vai. Então, até isso é discutido a nível de projeto e a saída de emergência é em função desse uso. Outras questões que a gente tem observado, quando a gente fala uso, de respeito, por exemplo, a pontos de vendas. Muito tem sido detectado, mesmo nos empreendimentos autorizados, regularizados junto ao Corpo de Bombeiros,
a colocação de pontos de venda justamente obstruindo a saída de emergência. Então, eu tenho um projeto, eu tenho uma questão que é protocolar, eu tenho uma questão que é técnica, eu tenho uma questão do uso. Esse uso precisa visualizar essa condição técnica que é a saída de emergência, principalmente. Nós falávamos a respeito do estádio Ovidio Nunes, o Gigatão da Malva lá em Picos, e a respeito do Lindolfo Monteiro. De um modo geral, Coronel, como é que está a situação de estádios, por exemplo, em Altos, Parnaíba, os estádios do interior do estado? Em regra, esses maiores estão procurando se regularizar. O que a gente tem percebido é que inicialmente o gestor tem uma ideia que ele tem uma capacidade maior do que o projeto define. Essa é fato. O gestor tem uma ideia que lá tem uma capacidade de 5 mil, até para se adequar às condições da federação, dos campeonatos, vamos dizer assim, para uso, mas quando se vai para o projeto, essa capacidade não é refletida, ela não aparece. Que eu tenho, para ter uma ideia, é meio metro linear para meio metro para cada pessoa em arquibancada. Então isso tudo, quando a gente vai fazer as contas, ela não comporta a capacidade que tem. E por outro lado, a situação saída de emergência, que muitas é um item que precisa estar sempre aberto, desobstruído, e que o gestor geralmente quer usar, vamos dizer assim, ele se preocupa com o controle da entrada. E a saída é o nosso fator principal. Ok, Coronel, eu queria agradecer as informações do senhor, um ótimo final de semana. Joelson, falando do Lindolfo Monteiro, né, o Coronel nos colocava, o estádio tem capacidade para pouco mais de 5 mil pessoas e para o Campeonato Piauiense desse ano está liberado aí pouco mais de 3 mil a entrada de pessoas. Por telefone nós conversamos com o presidente do Altos e o senhor Varton Lacerda nos disse por telefone que todos os laudos do estádio Filipão, lá em Altos, eles já foram entregues para a Federação de Futebol do Piauí, inclusive o do CREA e também o do Corpo de Bombeiros. E de acordo com a Federação de Futebol do Piauí, todos os laudos de todos os estádios do Piauí para o Campeonato Piauiense desse ano estão todos ok. Eu volto com você.